Então vamos lá, tópico 3. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O tópico 1 vai falar: Cristo se fez maldição por nós. Subtópico 2, reconciliados pela cruz de Cristo. E subtópico 3, reconciliados na cruz em um corpo. Né? Então nosso comentarista diz assim: ser sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado, obrigado a carregar publicamente sua cruz. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Olha só, né? A obra salvífica do Cristo. Então, propiciou, nós falamos no comecinho da aula, né? Porque ele aplacou a ira divina. Ele pagou o valor da ofensa que foi feita contra Deus. Lembra que nós lemos Colossenses? O ofensor, aquele que ofendeu a Deus, ele pagou por essa ofensa, né? Então vamos ver, o texto importante a respeito disso é Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a cruz como símbolo, né? Como símbolo da reconciliação, né? Da remissão, da restauração, tá? Vamos ver também Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Né? Eu me recordo então do texto de Lucas, quando os anjos anunciou, né, o advento do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanha aí Lucas 2:14, diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Na versão nova atualizada, né? Outra versão diz ao de boa vontade. A atualidade diz a quem Deus quer bem. Então por quê? Já está condenado. Já está condenado. Agora vejam um texto. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, através de Cristo, a quem Ele quer bem. Então Deus sempre quis bem o homem, a despeito deste ofender, deste promover injustiça de Deus, que caracteriza lá em Romanos, capítulo 1, do verso 19 em diante, não reconhecer o Criador, né? Suplantar a verdade pela mentira e não dar glórias a Deus, colocar a criatura no lugar do Criador. Essa é a promoção da injustiça, de que fala o texto, né? A despeito disso, ao homem que ele quer bem. Então envia o Cristo. Então veja, bem importante. Então nesse texto de Gálatas, Paulo diz que ele fez a própria maldição em nosso lugar, ao suportar na cruz a ira de Deus pelo pecado dos crentes. Então nosso Senhor Jesus Cristo suportou a ira de Deus, né? Vejam só a obra salvífica, a história da redenção através do nosso Senhor Jesus Cristo. É importantíssimo, tá, irmão? Precisa reconhecer a obra salvífica de Cristo. É necessário, né? Então vamos lá. Correndo aqui, o tópico 2. Reconciliados pela cruz de Cristo. Vamos então ler desse assunto de hoje? Romanos capítulo 5, verso 10. Diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, vejam só, reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Outro texto-chave aqui para a lição, então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, porque foi imputada a justiça do Cristo nos homens. E pôs em nós a palavra da reconciliação.
Maravilha o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Maravilha. Então vejam só, a promoção da reconciliação, né? É a economia da salvação, como foi administrado o processo salvífico, né? Então predestinou e escolheu, né? Essa é a lição, a igreja eleita, nossa revista no trimestre. Vamos lá então para finalizar. Reconciliados na cruz em um corpo. Então veja só, é interessante notarmos o de Paulo aqui, com a realidade que acontecia nas punições da morte da cruz. Então, o criminoso que era crucificado era pregado lá também na cruz as suas ofensas, os seus crimes. Então aqui jaz com o criminoso as suas ofensas, né? Vamos ver isso? Isso aconteceu. E com o nosso Senhor Jesus Cristo também. Mateus 27, 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Né? Então Paulo faz um paralelo, porque em Cristo foi crucificado toda a ofensa da humanidade. Né? É uma acusação, mas era uma verdade, né? Isso. A acusação, né? Exatamente. Então ele cometeu um homicídio. Aquele homicídio era colocado num documento junto. Tá? Então em Cristo também. Então fazendo o que é? Paulo está falando aqui esse paralelismo, simbolizando ali jaz com ele toda a condenação, né? Por isso que eu falo aqui do caráter jurídico. Ele cumpriu. Então nós estamos falando de propiciação, porque ele satisfez a justiça de Deus, né? Ele satisfez. Porque a natureza de Deus, a justiça, tinha que ser concretizada, né? Houve uma ofensa e ela tinha que ser paga, né? Essa é a natureza da justiça, tá? Senão, se você interpolar ou fazer algo que supra essa justiça, ela não é justiça na sua concretude, né? Então isso é importante. Então vamos lá, ó. A lista dos crimes de um criminoso crucificado era encravada na cruz com ele, a fim de declarar as violações pelas quais ele estava sendo punido. Então, segundo o dicionário Wycliffe, né? Também postos na conta de Cristo, cravados em sua cruz quando ele pagou o castigo em substituição. Então tem caráter vicário. O que é isso? Substitutivo. Ele pagou no lugar, ele não tinha pecabilidade, não era miserável, né? Então ele pôde propiciar a salvação a todos os homens, né? Então através disso, essa é a obra salvífica, satisfazendo assim. Então voltamos lá no comecinho, ó, satisfazendo assim a ira justa de Deus contra os crimes que requeriam um castigo integral. A ofensa requeria um castigo e Cristo pagou por eles, né? Então aí foi promovido o ministério da reconciliação, tá? Então vejam, esta é a consideração. Então para a gente fechar aqui, tem um texto de apoio na nossa revista e eu queria ler para vocês e a gente fecha a nossa lição por hoje, né? Já deu nosso horário. Então diz assim, ó: mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades hostis e assim possibilitou a paz. Por isso, quando se crê em Jesus Cristo, se é justificado mediante a fé e se tem paz com Deus. A mensagem que os cristãos proclamam são as boas novas da paz. Então, queridos, não sejam alheios à obra salvífica de Cristo. Está acontecendo, né, a história da redenção. Não sejamos alheios, né, na boa obra através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele promoveu a boa obra através do ministério da reconciliação. Reconciliou o homem novamente com Deus. Que Deus continue abençoando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.